Bom dia, meus queridos. Então, para mais uma aulinha, então, continuando ali a parte de elétrica, então a gente vai falar de campo elétrico, tá? A gente falou de força e agora a gente vai falar de campo, né? Eu falei que a força, né, era provocada por um campo, né? Então, agora a gente vai entender que campo é esse, né? Que a gente denomina como campo elétrico, né? Então, são forças de campo e para ter forças de campo precisa de um campo, que a gente chama de campo elétrico. Então, eu preparei aqui uma apresentação para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui. Mas antes, deixa eu pedir para apresentar a tela inteira. Permitir. Agora sim, campo elétrico. Apresentação do começo. Então vamos lá, campo elétrico. Então, aí é uma figura, né, das linhas de campo, né? Então, aqueles pontos ali centrais são as cargas, e é por causa das cargas elétricas que surge esse campo elétrico em torno dessas cargas, e a gente vai entender o que é esse campo elétrico, por que isso, né? Então, campo elétrico é uma grandeza física vetorial que mede o módulo da força elétrica exercida sobre cada unidade de carga elétrica colocada em uma região do espaço sobre a influência de uma carga geradora do campo elétrico, tá? Então, pessoal, esse campo elétrico, na verdade, né, a gente diz que é um campo vetorial, porque cada ponto, né, no entorno dessa carga elétrica que cria esse campo elétrico, ele tem uma certa direção, sentido e módulo, tem um certo valor. Por isso que a gente fala que é um campo vetorial em torno dessa carga. Tá? Então, surge esse campo em torno. E eu só consigo, né, sentir esse campo através da força que ele provoca. Né? Então, um campo elétrico provoca uma força elétrica. Se eu não colocar uma carguinha teste lá, eu não consigo sentir esse campo. Né? Então, pensando na gravidade, que é o que a gente mais conhece, eu sinto a gravidade porque eu tenho uma carga teste. O que é a carga teste na gravidade? É a massa. Tá? Aqui no campo elétrico, né, eu sinto esse campo elétrico porque eu tenho que botar uma carga carregada, né? Pode ser tanto positivamente como negativamente, mas eu tenho que colocar essa carga lá. Se eu não colocar a carga, eu não consigo sentir a presença desse campo elétrico, tá? E, né, a gente tem, né, além desse campo elétrico, a gente tem as representações desse campo. Mas antes de falar sobre as linhas de campo, eu quero mostrar para vocês o campo elétrico, né? Então, eu tenho aqui a apresentação no pé colorado, né? Aqui, ó, a carga elétrica e o campo, né? Vou botar só uma carga. Então, ó, conforme eu vou modificando essa carga elétrica, pode ver que os vetores em torno dele vão sendo modificados também, tá? Aqui os vetores, só para vocês entenderem, né, por que é uma grandeza vetorial, pode ver que aqui os vetores apontam tudo para a carga, tá? Isso é uma carga negativa, então os vetores apontam na direção para entrar nessa carga, tá? Conforme o campo, a gente vai se afastando da carga, vocês vão vendo que os vetores vão ficando cada vez mais claros, né? Desculpa, cada vez mais escuros, né? Até eles né, começar a ficar bem escuro que acaba desaparecendo aqui bem no longe, eles acabam sumindo. Por que isso? Claro, porque quanto mais perto dessa carga, maior vai ser o valor do campo elétrico. Então, a cor, né, quanto mais claro, mais branco, mais intenso esse campo elétrico, maior o valor dele. Quanto mais afastado, menor o campo elétrico. Né? E aqui eu tenho a direção, né, o vetor, né, a flechinha mental, a direção e o sentido da direção e o sentido. Né? A direção é dada pela inclinação da seta e o sentido pela flechinha, ok? Se eu trocar minha carga, ó, vou trocar a carga, ó, tirei, não tem campo, agora vou colocar uma carga positiva, agora vocês estão observando que a flechinha sai da carga, né? Aponta na direção contrária à carga. Então, a carga negativa entra e na carga positiva ela sai, tá? Então, também, ó, vai apontando conforme eu mexo, esse campo elétrico vai mexendo. E daqui a pouco a gente vai ver que esse campo elétrico é modificado quando eu ponho duas cargas. Né? O desenho dele fica diferente quando eu coloco mais cargas elétricas. Mas isso é daqui a pouco que a gente vai ver.
tá? Então, a princípio é isso aí, né? Campo elétrico são esse campo vetorial. Para facilitar, a gente tem as linhas de campo, né? Que são, né, constituições físicas para mostrar como que o campo elétrico ele vai passar por aqui, né? Ele pode ter uma linha, se vocês observarem aqui, ó, forma praticamente uma linha, né? Os vetores aqui, ó, formando uma linha. Isso aqui aí a gente constitui as linhas de campo. Vou ler para vocês o que é as linhas de campo ali. Ó, então, a representação das linhas de campo elétrico. As linhas são a representação geométrica convencionada para indicar a presença de campos elétricos, sendo representado por linhas que tangenciam os vetores de campo elétrico resultante em cada ponto, logo jamais se cruzam, tá? Então, o que quer dizer? Que as linhas são tangentes, ou seja, elas seguem o vetor, né? São do lado do vetor. E uma coisa importante, essas linhas, elas nunca podem se cruzar. Aqui tem um exemplo das linhas de campo, tá? Então, aqui, ó, no desenho, ó, pode ver que a linha sai, mas elas nunca se cruzam, nunca uma linha passa por cima da outra, tá? Elas não podem passar uma por cima da outra, jamais, em hipótese alguma. E como eu falei, né, a gente considera que o campo elétrico, né, essas linhas de campo saem da carga positiva e entram na carga negativa, tá? Depois a gente vai ver mais campos, né, na questão de campo magnético também, com convenções parecidas, tá? Mas aqui a gente está analisando só o campo elétrico. Beleza? Então, essas aqui são as linhas de campo. Ah, professor, eu consigo ver. Não, as linhas de campo, né, elas são uma convenção física, né? Então, para facilitar o entendimento, a gente, né, faz essa conversão de linhas de campo elétrico, tá? Então, para convencionar, a gente diz que os vetores saem da carga positiva, né, e entram na carga negativa, tá? Isso aqui são, né, o campo elétrico isolado, e aqui é quando eu tenho um campo elétrico, né, com mais cargas, né? Aqui uma positiva e uma negativa, posso ter campos com duas cargas positivas e assim por diante, tá? Né? Então, se vocês observarem, né, como eu mostrei lá aqui, ó, né, lembram as linhas de campo mostradas, né? Então, posso ter uma linha aqui, né, a linha que sai por aqui, então vou ter formando aquele desenho que eu mostrei para vocês, tá? E eu também posso ter, né? Se vocês observarem aqui, ó, campos com mesma carga, posso ter, né? Então, se eu ir colocando mais carga, eu vou ter desenhos de campos diferentes, tá? Só para vocês entenderem, né? Então, aqui eu tenho, né, desenhos. Aqui é só um sensor para mostrar a direção do campo elétrico em cada ponto, né? Então, se eu botar em cima da flechinha, ela vai ter mais ou menos a mesma direção. Aqui eu não... Dependendo da posição, esse campo elétrico pode ser até nulo. Deixa eu só diminuir aqui a quantidade de carga elétrica, só para vocês entenderem, ah, o que eu falo, que o campo elétrico pode ser até nulo. Ó, se eu botar aqui, ó, o campo elétrico é nulo, tá? Por causa que, né, esses campos elétricos são feitos por causa do somatório do campo elétrico de cada carga dessa. Então, aqui, se eu somar os dois campos elétricos, ele acaba sendo nulo. Diferente se eu trocar a carga, né? Tá? Então, a questão tá, né, do campo elétrico, né, formado por várias cargas que a gente também vai discutir agora um pouquinho. Então, aqui é o campo elétrico, uma carga pontual, tá? Né, a gente vai aprender a calcular esse campo elétrico, o valor desse campo elétrico, como que a gente, depois que a gente vai ver de cargas, né, de várias cargas. Então, vamos lá, aprender a calcular esse campo elétrico. Então, campo elétrico, uma carga pontual,
né, ele vai interagir com outras cargas, com outra carga, né? Então, por isso que eu tenho que ter uma carga teste, que a gente chama de carga teste, que é uma carga carregada ali. E por que vai acontecer? Vai produzir uma força nessa carga, né? Então, dependendo do campo, pode ser de atração ou repulsão, né? Cargas iguais, uma afasta da outra, né? Causa uma repulsão. Cargas diferentes causam uma atração, ok? Então, como que a gente vai calcular esse campo elétrico? Esse campo elétrico, conforme a gente vai se afastando da carga principal, ele vai se tornando cada vez mais fraco, né? É isso que ele quer dizer aqui, tá? Então, a gente tem que aprender como calcular esse campo elétrico. Então, a gente viu que o campo elétrico ele aparece por causa da presença de uma força, né? E então, aqui mostra que o campo elétrico vai ser igual à força dividido pela carga, tá? E essa carguinha aqui que a gente usa é a carga teste, tá? E a gente já viu, né, na aula passada que para calcular a força, né, a gente tem a constante Coulomb vezes a carga 1 vezes a carga 2, né, dividido pela distância ao quadrado que separa essas cargas. Então aqui, ó, essa carga 2 vai ser a minha carga teste. Então, quando eu pegar, né, a força e dividir por essa carguinha teste, elas vão acabar cortando, né? Então, o meu campo elétrico pode ser calculado como? Né? A intensidade do campo elétrico ele vai ser calculado como sendo a constante Coulomb vezes a carga, né, que está gerando esse campo elétrico, né, dividido pela distância ao quadrado do ponto que eu quero calcular. Então, aqui eu tenho minha carga, aqui eu tenho a distância. Eu quero calcular nesse ponto aqui, esse ponto que eu quero calcular meu campo elétrico. Então, a distância é essa aqui, né? Então, eu tenho que levar a distância ao quadrado, pegar a carga que eu tenho aqui, multiplicar pela constante Coulomb e fazer a divisão, tá? Então, eu consigo calcular o campo elétrico. A unidade do campo elétrico, tá? Pode ser a Newton por Coulomb ou Volt por metro, tá? Então, Newton por Coulomb está aqui, ó. Força é Newton e a carga é Coulomb. Por isso que é Newton por Coulomb ou Volt por metro, que a gente vai entender um pouquinho mais para frente. Não hoje ainda, mas nas próximas aulas a gente vai entender por que pode ser Volt por metro. Ok? Tá? Mas aí está o campo elétrico, que tem essas duas unidades. Vou pegar um exemplo aqui para fazer com vocês. Ó, o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme de 2 Coulomb a uma distância de 50 centímetros da carga é equivalente a... Então, eu quero saber qual é o campo elétrico, né, gerado por essa carga de 2 Coulomb aqui, com uma distância de 50 centímetros. Importante, né, que como a gente está falando, a unidade lá era Newton, isso aqui tem que estar transformado para metro. Então, o primeiro passo é fazer isso aqui, transformar para metro, tá? Então, para calcular o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, utilizamos a nossa fórmula, né? Aqui é o K0, também é uma representação da constante de Coulomb, tá? Então, vou pegar o valor da constante, que é 9 vezes 10 na 9, que a gente já viu na aula passada, vezes a carga, que é 2 Coulomb, dividido, né, pelos 50 centímetros que eu transformei para metros, 0,50 ao quadrado, né? Faço a conta, né? Multiplico em cima, tá? Divido pelo de baixo. Vamos chegar aqui numa conta de 72 vezes 10 na 9 volt por metro, né? Ou Newton por Coulomb, tanto faz aqui a unidade que eu escolhi. Beleza? Tá? Então, essa é a parte fácil, né? De calcular o campo elétrico numa carga, mas a gente tem que calcular o campo elétrico dessa carga, porque às vezes eu não tenho só uma carga, eu tenho várias cargas, uma distribuição de cargas. Então, eu tenho que aprender a calcular o campo elétrico nessa distribuição de cargas, né? Então, se eu tenho duas cargas, eu quero calcular o campo elétrico. O campo elétrico aqui não é só o campo elétrico dessa carga ou dessa carga. O campo elétrico é desse somatório de cargas que tem em torno. Ah, professor, mas essa é a carga teste? Não. A carga teste é aquela carguinha que eu coloco só para sentir a presença do campo, tá? Esse aqui são uma distribuição de cargas. Tem, vamos dizer que aqui eu tenho duas cargas. Aqui, ó, nessa distribuição eu tenho 4 cargas. E nesse ponto P aqui que eu quero calcular, que eu vou colocar minha carguinha teste, que é só para sentir o campo, tá? Essa carga teste a gente fala que a gente coloca só para sentir o campo, né? O campo é indiferente o valor dela, tá? Ela é colocada só para sentir o valor do campo elétrico ali. Ok? Então, para calcular,
eu tenho que calcular o campo elétrico de cada carga que eu tenho aqui, tá? Então, eu tenho que somar o campo elétrico da carga Q1, da carga Q2, da carga Q3, da carga Q4, tá? E, né, não é uma soma escalar só somar um número, eu tenho que fazer uma soma vetorial, né? Por quê? Porque cada vetor aponta numa direção, tá? Então, por isso que nesse caso aqui é uma soma vetorial que tem que ser feita, beleza? Há um caso, né, que cai bastante, né, é quando eu tenho as cargas aqui, ó, e eu quero num ponto fazendo, né, uma linha reta com essa e uma linha reta com essa, né? Se vocês observarem, quando eu desenhar o campo elétrico, ó, esse campo elétrico está para cá, né, e esse campo elétrico está para cá. O que vai acontecer? O somatório desses dois campos elétricos vão ter essa direção. Se vocês observarem bem, isso aqui é uma coisa bem comum para vocês, né? Lá o triângulo retângulo. E para calcular a hipotenusa de um triângulo retângulo, o que a gente faz? A gente usa o teorema de Pitágoras, tá? Então, aqui vocês podem usar o teorema de Pitágoras para calcular quando cai nesse tipo aqui de exercício, tudo bem? Tá? Então, também pode usar, né, o teorema lá de Pitágoras para resolver aí o somatório de campos elétricos, quando eles fazem um ângulo de 90 graus entre eles, beleza? Mas muitas vezes, né, eles vão estar na mesma linha, então quando estiver na mesma linha é bem mais tranquilo. Vou fazer um exemplo aqui para vocês, tá? Vamos lá. Ó, vamos imaginar duas cargas elétricas, A e B. Elas estão no vácuo e estão a 2 metros de distância uma da outra, conforme mostra a figura 1. Vou mostrar daqui a pouco. Acima, sendo as cargas de QA igual a menos 4 microcoulombs e QB igual a 9 microcoulombs. Determine. Então, essa aqui é a figura, tá? Uma está aqui, a outra está aqui e um tem uma distância de 2 metros. A intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico em um ponto P situado sobre a reta que liga as cargas 1, né, as cargas essa e essa, e 1 metro à direita da carga QP. Então, né, nessa segunda carga, ela vai estar 1 metro à direita. Então, está aqui nesse ponto P aqui, ó, a minha carga. Tá? Então, o que eu vou fazer? Para calcular o campo elétrico, vou calcular o campo elétrico da carga QA, depois calcular o campo elétrico da carga QB. Então, calculando o campo elétrico da carga QA, que eu vou chamar de EA. Calculo aqui, né? Botando o valor da carga e a distância, né? Cuidado com a distância, porque aqui, ó, até o ponto P eu tenho o quê? 2 metros mais 1 metro, mais 1 metro. Então, essa distância aqui, ó, eu vou ter 3 metros. Então, a distância da carga A até o ponto P é de 3 metros, ok? Tomar muito cuidado com isso para não errar. Calculei, vou ter esse valor. Agora, calculo da carga B, tá? Então, a constante Coulomb vezes o valor da carga, tá? E, só que a distância agora é apenas 1 metro, né? Que é a distância da carga B até o ponto P. Então, 1 metro eu coloquei aqui, tá? Calculei, tem um campo elétrico. Agora, né, eu tenho que fazer o somatório desses dois campos, né? É um somatório vetorial. Então, só para vocês entenderem, a carga, o campo A aponta aqui no sentido, né, para entrar na carga negativa, tá? E o campo provocado pela carga B, o EB, ele vai apontar para fora, no outro sentido, tá? Eles têm a mesma direção, mas sentidos contrários. Por isso que na hora que eu vou somar esses dois campos, olha o que eu tenho que fazer, eu tenho que botar um sinal de negativo. Por quê? Um aponta para o lado positivo, o outro aponta para o lado negativo. Então, por isso que eu tenho que ter esse sinal aí de negativo, tá? Então, essa é uma soma vetorial, tá? Quando eles estão no mesmo sentido, mas estão na mesma direção, só que sentido oposto. Somando os dois, vai estar aqui 7,7 vezes 10 na 4 Newton por Coulomb. Tá? Então, esse aqui é o valor do campo elétrico resultante, né? Por isso R aqui, né? Campo elétrico resultante, né?
provocado por essas duas cargas. Beleza? Só vou fazer uma aproximação aqui rapidinho, só para mostrar para vocês aqui, né? Vamos dizer aqui que eu tenho a carga negativa, está para esse lado. Então, eu tenho um campo elétrico para lá. Agora, quando eu apontar uma carga aqui, ó, vai ter um campo elétrico na outra direção, tá? Então, o somatório vai estar na direção do campo maior, né? Claro que vai ser dessa carga, porque acaba estando mais próximo e lá no nosso exercício ela tem um valor maior também, né? Aqui eu não consigo colocar. Então, conforme se eu colocar aqui, né? Lá é umas 4 vezes maior, o campo elétrico acaba sendo bem maior, tá? Então, né, o campo elétrico, naquele caso, só para ilustrar para vocês que, né, se fosse só uma carga, uma carga negativa ele apontava numa direção, mas quando eu coloco a outra carga negativa, ele aponta para outra, e como o valor desse campo B lá era muito maior, ele continua apontando na mesma direção. Tranquilo? Então, isso aí era a letra A. Também tem a letra B, tá? Que é o mesmo exercício, tá? Só que vai mudar a posição. Então, aqui ele pede, ó, o vetor campo elétrico no ponto M, que vai estar situado a 4 metros à esquerda da carga QA. Então, ele vai estar a 4 metros para cá, tá? Sobre a reta que une as duas cargas. Então, a mesma coisa, tá, pessoal? Calculo o campo A, né, que eu já calculei lá, tenho que calcular aqui de novo por causa da posição muda, né? Então, QA, né, a distância agora não é mais 13, vai ser 4 metros, porque vai estar 4 metros à esquerda aqui. Calculei. Esse aqui também vai estar, né? Agora, nesse caso, o QB vai estar 6 metros, 4 mais 2 metros, né? Por isso 6 aqui. Calculei o campo elétrico e somei. Só que, se vocês observarem, os dois campos elétricos têm o mesmo valor. Então, o que vai acontecer? Naquele ponto, o campo elétrico vai anular. Tá? Por quê? Porque os valores são iguais. Então, mas cada um tem um sentido, né? Eles têm a mesma direção, mas sentidos opostos, né? Então, um está para cá, outro está para cá. Se quando eu somo esses dois, vão anular, tá? Tranquilo? Então, aqui o campo resultante vale 0. Só uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui nesse slide, tá? A direção e o sentido, tá, pessoal? Aqui do campo resultante ele vai permanecer do valor maior. Então, qual que é o campo maior? O A ou o B? O B é maior, então ele vai ter a mesma direção e no mesmo sentido do campo B, tá? Ele permanece com a direção e sentido do campo maior, tá? Só para facilitar o entendimento de vocês. Beleza? Então, esses aí era o que tinha para hoje, né, sobre campo elétrico. Depois a gente vai, né, continuar mais um pouquinho campo elétrico, tem mais uma aula de campo elétrico, né, distribuições de... o campo elétrico tem um condutor e dentro de duas placas paralelas, mas isso é para a próxima aula, tá? Então, né, vou deixar também uma lista de exercícios, já vou colocar lá para vocês a lista, e bons estudos aí para vocês, um grande abraço e fiquem bem, tá? Então, vou interromper a gravação. Valeu aí, galera.